Olá, meu nome é Renato Dolabella, eu sou diretor jurídico da Federação Mineira de Fundações e Associações de Direito Privado, a Fundamig. Sou também advogado militante na causa do terceiro setor já há muitos anos. E estamos aqui para a gente poder conversar um pouco a respeito de questões jurídicas aplicadas às entidades do terceiro setor. E para começar a nossa conversa, é importante a gente entender o que é o terceiro setor, basicamente, né? O terceiro setor, essa expressão, ela vem de uma noção de que existe um primeiro setor, um segundo setor, sendo que o primeiro setor ele é o Estado, composto por entidades de direito público, sem finalidade lucrativa. Já o segundo setor ele é composto pelas empresas, né, pelas sociedades com intuito de lucro, que tem natureza privada. E o terceiro setor, por sua vez, ele é composto pela sociedade civil organizada, que se estabelece por meio de pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa ou sem finalidade econômica, que são de natureza privada. Então, esse conceito inicial, ele de cara nos apresenta ali um elemento que é muito importante, que tem que ficar bem esclarecido, que é a questão da ausência de finalidade lucrativa ou finalidade econômica. Esse é um assunto que causa muita dúvida normalmente. Por que causa dúvida? Porque confunde-se, muitas vezes, a ausência de finalidade econômica com a proibição de obtenção de recursos. E um assunto não tem relação, na verdade, com o outro. O que a legislação proíbe às entidades do terceiro setor, enquanto instituições sem fins lucrativos, é que elas distribuam recursos aos seus membros ou a quem quer que seja, de maneira livre. Uma entidade do terceiro setor, ela pode e deve ter recursos para poder funcionar. Caso contrário, fica impossível que ela exerça suas atividades. A condicionante jurídica, então, está no sentido de que todo esse recurso deverá ser aplicado no objeto social da instituição. A gente vai ver daqui a pouco que esse objeto é definido pelo estatuto social da entidade. E caso haja superávit, né, ou seja, caso as receitas superem as despesas, esse superávit também deve ser aplicado no objetivo social. Então não há problema algum que as entidades tenham ali alguma fonte de recurso. Isso não as torna entidades lucrativas, né? A condicionante, como eu falei, é justamente essa obrigatoriedade de aplicação dos recursos nas atividades previstas estatutariamente. E a gente vai ver também daqui a pouco que essa questão não se confunde com remuneração de dirigentes ou remuneração de funcionários. É perfeitamente possível que as instituições remunerem as pessoas para quem elas, ou de quem, melhor dizendo, elas buscam o serviço, o trabalho para a execução das atividades sociais. Aí incluídos os dirigentes da entidade. E onde está a diferença aqui entre a proibição de distribuição de lucro e a possibilidade de remuneração dessas pessoas? Quando eu falo em remuneração, essa palavra tem um sentido contraprestacional. O pagamento é feito em contrapartida a um serviço que foi efetivamente prestado. A entidade remunera o dirigente pelo trabalho que ele fez em prol dessa instituição. Isso claramente não se confunde com aquela distribuição de lucro que eu mencionei, ela sim proibida, né? Na distribuição de lucro, a pessoa não presta nenhuma atividade, ela simplesmente recebe o recurso pelo fato de ocupar um cargo, de ter uma cota, enfim, isso é proibido para o terceiro setor, mas a remuneração não é. O que a gente vai observar em algumas situações é que existem algumas condicionantes para essa remuneração, como, por exemplo, o atendimento de valores de mercado na definição desses montantes. Bom, então esclarecido a questão do lucro, né, no sentido de que ele não se confunde com remuneração, que ele não se confunde com o superávit, a gente percebe que no Brasil existem várias e várias entidades sem finalidade lucrativa. O Sistema S, né, onde está, por exemplo, o SEBRAE, o SENAI, esses serviços autônomos, os sindicatos, os partidos políticos, todos eles são exemplos de entidades sem finalidade lucrativa ou econômica.
Mas no caso do terceiro setor, quando a gente fala especificamente de sociedade civil organizada para exercer uma atividade de natureza social, uma atividade de interesse de toda a coletividade, a gente percebe que duas figuras jurídicas ganham maior destaque. Dois tipos de pessoas jurídicas são mais recorrentes dentro desse campo, que são as associações e as fundações. Qual que é a diferença entre elas, né? Em primeiro lugar, qual é a semelhança entre elas? As associações e as fundações, elas são dois exemplos de pessoas jurídicas sem intuito de lucro. Elas têm esse ponto em comum. E quando a gente fala em terceiro setor, estamos falando de fundações e associações que atuam em alguma área de interesse público. Qual que é a diferença? Uma associação, ela é constituída por uma reunião de pessoas que se congregam ali para executar alguma atividade que seja lícita. Então, a gente pode constituir uma associação para qualquer tipo de atividade, desde que essa atividade não seja proibida pela legislação. Se a atividade for uma atividade de interesse social, a gente tecnicamente, conceitualmente, enquadraria essa associação no terceiro setor. E aqui vale um destaque, que neste conceito, nessa linha de pensamento, nem toda associação está inserida nesse ambiente de terceiro setor, porque existem associações simplesmente para defesa de um interesse de um grupo restrito. Então, um clube de lazer, por exemplo, ele pode ser enquadrado nesse raciocínio. Se ele não tiver nenhum tipo de atuação social, né, digamos, uma atividade esportiva para um público carente, por exemplo, ele é uma associação, ele é lícito, não tem nada de legal, de proibido nisso, mas conceitualmente ele não está dentro do terceiro setor, apesar de ser uma associação, né? Já as fundações, elas são constituídas por um patrimônio. Então, uma pessoa, ela resolve destinar uma riqueza pessoal para a constituição, a criação de uma fundação. Então, o instituidor pode ser uma pessoa física ou jurídica, e essa fundação será um patrimônio que, de certa forma, toma vida. E ao tomar vida, ao adquirir personalidade, ele pode assumir direitos e deveres de maneira autônoma, separado do seu instituidor. Esse raciocínio vale também para as associações, né? Esse raciocínio no sentido de que a pessoa criada, a pessoa jurídica que foi ali fundada por essas pessoas, não se confunde com os seus fundadores. Isso é muito importante para a gente ter uma noção de separação patrimonial, né? O patrimônio dos fundadores não se confunde com o patrimônio da associação ou da fundação, né? Lembrando que para a fundação é obrigatório haver um patrimônio, enquanto na associação isso é facultativo. E as responsabilidades assumidas pelas associações e pelas fundações não atingiriam o patrimônio pessoal dos seus instituidores, via de regra, né? Vai haver alguma questão de responsabilização se houver prática de abuso, de desvio de finalidade, coisas nessa linha. Nas atividades regulares dessas pessoas jurídicas, não haveria nenhum tipo de responsabilização aos seus instituidores, dirigentes ou associados. Outra diferença importante é que as fundações estão sujeitas ao velamento por parte do Ministério Público. E velamento é uma palavra que não significa apenas fiscalização. O sentido aqui seria cuidar, tomar conta da entidade. O velamento seria num aspecto, inclusive, de fomento, né? Esse que é basicamente o raciocínio. Uma fundação está sujeita ao velamento do Ministério Público desde a sua criação, ou talvez desde antes da criação, na medida em que a instituição de uma fundação depende de autorização por parte do Ministério Público. Já uma associação, né, apesar dela não se sujeitar ao velamento do Ministério Público pelo seu tipo jurídico, pela espécie de pessoa jurídica que ela ela também pode estar sujeita à fiscalização, aí sim no sentido mais próprio, do Ministério Público, na medida em que ela receba recursos públicos ou receba ali doações, especialmente com incentivo fiscal. Então a gente não pode também cometer essa confusão de achar que pelo simples fato da associação não ter a previsão do velamento do Ministério Público, que ela não teria nenhum tipo de relacionamento com o Ministério Público, né? Nenhum tipo ali de
prestação de contas ou algo nessa linha. Depende aí muito do caso concreto. Então, basicamente, essa é a diferença entre associações e fundações, como eu mencionei, são os tipos mais comuns de entidade do terceiro setor. Sendo que a associação é bem mais frequente que as fundações. Inclusive, em função disso, a gente vai ter um aprofundamento maior nos temas jurídicos relacionados à associação, especialmente no estatuto, uma vez que é uma entidade bem mais frequente do que as fundações hoje aqui no Brasil. O terceiro setor, ele vai ter uma grande quantidade de assuntos, de temas relacionados à pauta jurídica, relacionada à questão da legislação. E a gente enfrenta um desafio muito grande nesta percepção dos temas jurídicos, porque a gente não tem no Brasil uma legislação ali consolidada em relação ao terceiro setor. O que a gente tem são várias leis diferentes, que nem sempre dialogam entre si, mas que incidem sobre as instituições. E aí nós temos vários exemplos de situação que envolve algum tipo de norma jurídica que o terceiro setor vai ter que observar. Desde a sua criação, já na criação da entidade, há uma legislação a ser observada para que eu possa instituir uma associação ou uma fundação. Né? E a gente vai ver que nesse primeiro tema, principalmente o Código Civil vai ser uma lei muito importante com esses tipos de regra. E que também vai indicar ali alguns elementos relacionados ao funcionamento interno dessa entidade. Temos também títulos e certificados que as entidades podem obter, que eventualmente lhes darão alguns benefícios, mas também vão impor certas obrigações. Isso também vai ser objeto de um aprofundamento maior nessa nossa discussão. A questão da remuneração dos dirigentes é outro exemplo de tema jurídico que tem que ser objeto de muita atenção, inclusive porque, historicamente, ele foi objeto de muita dúvida. Né? Durante muito tempo, confundiu-se a questão da remuneração com a própria proibição da distribuição de lucro. E, como eu já expliquei, uma coisa não se confunde com a outra. Não podemos pensar que a remuneração desnatura a ausência de finalidade lucrativa. Inclusive porque o momento atual do terceiro setor é um momento que demanda profissionalização. A gente vê cada vez mais as entidades num movimento de melhor estruturação, inclusive no que diz respeito ao pessoal, de busca de capacitação, de estabelecimento ali de estruturas internas de governança. Tudo isso para quê? Para que as entidades consigam entregar o seu resultado social, né, que fique claro, de uma maneira mais efetiva. Se eu não tiver toda essa capacidade de gestão, essa capacitação das pessoas que lá estão, dificilmente a entidade vai entregar um resultado socialmente relevante, né? E isso passa pela questão de remuneração de dirigente, porque nem toda entidade tem a sorte de ter um diretor voluntário que tenha ali a disponibilidade de tempo e a capacitação necessária para ocupar aquele cargo. Então faz bastante sentido que a gente pense que essas pessoas que dedicam ali o seu trabalho mereçam também serem remuneradas por isso, assim como são no primeiro e no segundo setor. Outro tema importante, né, bem atual, diz respeito às relações trabalhistas e de voluntariado. Pela legislação trabalhista, o terceiro setor, as entidades do terceiro setor, são consideradas empregadores como qualquer outro. Então não podemos cair no equívoco de achar que pelo fato da entidade ser uma instituição de interesse social sem finalidade de lucro, que ela fica dispensada do cumprimento dos seus deveres trabalhistas. Ela não fica. O único ponto que eu costumo dizer que tem ali alguma diferenciação mais perceptível, mais palpável entre o terceiro setor e o segundo setor, que é onde se encontra o empresariado, está na Lei de Voluntariado, que é a Lei 9608. Essa lei permite que as entidades tenham ali parceiros que oferecem gratuitamente o seu serviço e isso não configura uma relação de emprego remunerada. Então há
uma legislação específica para esse tema que tem que ser observada, porque o voluntariado ele é um pilar importante no terceiro setor, apesar da gente saber, né, que dado inclusive o aumento das demandas das entidades, dado esse movimento de profissionalização, dificilmente a entidade consegue se sustentar somente no voluntariado. Então é importante ter uma conjugação entre o profissionalismo e os voluntários nesse sentido, mas isso só vai dar certo se a entidade tiver noção das normas jurídicas que têm que ser observadas no que diz respeito aos seus voluntários. Além disso, né, passando para um outro exemplo de tema jurídico importante para o terceiro setor, existem as parcerias com o poder público. E há uma lei ainda relativamente recente, bastante importante, que é o Marco Regulatório do Terceiro Setor, a Lei 13.019 de 2014, que ela, de certa forma, engana um pouco nesse nome, porque marco regulatório pode nos dar a falsa impressão de que essa norma, então, ela prevê tudo o que há para as entidades do terceiro setor em matéria jurídica. Isso não é verdade. A Lei 13.019, ela trata especialmente de um assunto, que eram as parcerias até então firmadas por meio de convênio entre o poder público e as entidades privadas do terceiro setor. Essa Lei 13.019, ela altera esse cenário e passa a estabelecer outras ferramentas como ferramentas de parceria em substituição ao convênio. Mas isso não esgota o assunto porque, em primeiro lugar, não se trata da única lei que prevê formas de parceria. Nós temos a legislação de organizações sociais, a legislação de organizações de sociedade civil de interesse público, as chamadas OCIPs, que trazem outros instrumentos de parceria. As parcerias na área de saúde relacionadas ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, têm também regulamentação própria e daí por diante, né? Então a gente tem que tomar um cuidado em relação a isso, porque por mais que o marco regulatório tenha sido uma lei relevante para o terceiro setor, ela não esgota sequer o tema das parcerias, que dirá então toda a parte jurídica do terceiro setor. As entidades do terceiro setor, apesar de serem parceiras do poder público muito frequentemente, elas também têm relações de natureza privada, com fornecedores, com demandantes pelos seus serviços. Então há também uma demanda jurídica aqui no que diz respeito aos contratos privados que uma entidade eventualmente pode ali oferecer, né? E volto a dizer, especialmente no caso das associações, elas podem exercer qualquer tipo de atividade que não seja proibida por lei. Então nada impede que uma associação preste serviços a quem quer que seja e até cobre por isso, né? Condicionante vai ser a aplicação desse recurso aos objetivos estatutários, né? No caso da fundação também é possível prestação de serviço, apesar da lista de atividades que uma fundação pode exercer está prevista na lei. Mas hoje é uma lista bastante ali ampla, bastante abrangente, né? Praticamente todo tema relacionado a terceiro setor, em tese, poderia ser executado hoje por uma fundação. Temos a questão ali de captação, né? Captação num sentido amplo, a gente pode pensar tanto em recurso privado quanto as parcerias que transmitem às entidades recurso público. É importante notar do ponto de vista jurídico que esse dinheiro, quando ele é entregue à entidade, ele pode estar sujeito a regras específicas de execução e de prestação de contas. Aí eu estou me referindo especialmente a recursos públicos, efetivamente. E os recursos privados, quando são objeto de renúncia fiscal, ou seja, quando a pessoa que faz a doação abate dos seus impostos todo ou parte daquilo que ele doou para a instituição do terceiro setor, mesmo nesses casos, há regras a serem observadas. Se eu pensar, por exemplo, que a entidade captou recursos por meio da Lei de Incentivo à Cultura, ela tem uma série de regras a serem cumpridas, desde a necessidade de aprovação de um projeto, até limitações na execução do recurso, de coisas que não podem ser feitas pela entidade, limites ali de contrapartidas ao doador, até a fase de prestação de contas. Então não é porque o dinheiro veio da iniciativa privada que isso quer dizer que não há ali nenhuma regra a ser observada na sua execução. Temos também a questão dos ativos intelectuais, que também é um tema
bastante recente, bastante atual. E no campo do direito, temos ali um ramo que é a chamada propriedade intelectual, que vai lidar com esse assunto. Dentro do terceiro setor, a gente pode perceber esse tema de duas formas. Nós tanto temos as entidades que têm que observar e respeitar essa legislação, porque elas utilizam criações, conhecimentos alheios. Então eu vou usar ali um software, né, de uma empresa, eu vou comprar livros para a biblioteca, então tudo isso está sujeito a uma proteção legal de propriedade intelectual, normalmente. Quanto eu tenho a situação da entidade que cria conteúdo, e esse conteúdo eventualmente pode ser objeto também de proteção. Depende do tipo de criação, né? Não vamos aprofundar nisso porque não é objeto da nossa conversa de hoje, mas é importante que a entidade perceba isso, né? Será que aquilo que ela criou pode ser protegido de alguma forma? Qual que é o caminho da proteção? Isso é relevante porque algumas entidades elas podem ter ali um verdadeiro instrumento de sustentação, de sustentabilidade econômica a partir desse tipo de mecanismo. Um exemplo clássico, né, de uma entidade que é bem tradicional, que é bem relevante, é a Sociedade Viva Cazuza, que ela recebe ali recursos, né, de royalties das composições do material artístico que o Cazuza produziu em vida. Outro exemplo, o Instituto Ayrton Senna, por razões parecidas, né, que ele tem ali uma fonte de receita no uso da imagem do Ayrton Senna até hoje. Então são dois exemplos ali que mostram um pouco como que essa questão da propriedade intelectual e da proteção a ativos intelectuais, ela pode colaborar para o funcionamento de uma instituição do terceiro setor. Temos também a questão tributária, né? Imunidades tributárias, isenções tributárias, eventual recolhimento de tributo por parte das instituições. Esse tema é bastante complexo, né? Porque é comum um engano do tipo, a entidade se entende dispensada de pagar todo e qualquer tipo de tributo só pelo fato dela ser uma entidade sem fins lucrativos. Isso aí depende muito do caso, depende muito da análise, até porque existem vários tipos de tributo no Brasil. Temos impostos, temos contribuições, temos taxas. Então é preciso analisar cada espécie de tributo, o tipo de cobrança que ele faz, né, qual é a matéria que é tributada por cada um deles e se a entidade ela tem ou não ali direito a algum tipo de proteção. Hoje, esse tema ele encontra-se muito propício para discussão em prol do terceiro setor, porque há decisões recentes, de 2017 para cá especialmente, favoráveis às entidades, especialmente no campo da imunidade tributária, né? E o que é a imunidade tributária? São limitações que a Constituição da República estabeleceu em relação ao poder de tributação dos entes federativos, ou seja, de União, Estados, Município e Distrito Federal. Essa mesma Constituição, que é a norma jurídica mais importante do país, ela confere a esses entes federativos o poder de criar tributos, então ela aponta que tipo de tributo cada um deles pode criar e sobre o quê, mas ao mesmo tempo estabelece uma limitação a esse poder. E durante muito tempo houve discussão, e ainda há alguma discussão, sobre quais regras as instituições do terceiro setor deveriam observar para ficarem imunes a certos tipos de tributo e quais entidades estariam habilitadas a tanto, considerando a sua atividade. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal, a Corte Máxima do país, deu uma decisão muito favorável às instituições, consolidando o entendimento de que somente lei complementar pode regular esse tipo de assunto. Isso é importante porque lei complementar é uma espécie de norma cujo quórum de aprovação de criação no legislativo é mais alto, é uma lei mais difícil de ser criada, mais difícil de ser alterada. Então, quando a Constituição estabelece imunidades para o terceiro setor e o Judiciário confirma a tese que essas imunidades só podem ser reguladas por meio de lei complementar, isso é uma forma de proteção às entidades. Proteção contra uma eventual arbitrariedade estatal, no sentido de serem criadas novas restrições o tempo todo, ao ponto que em dado momento ninguém ali consegue ter mais o benefício porque não consegue cumprir essas regras.
Isso historicamente aconteceu muito e ainda acontece aqui no Brasil. Várias normas tentam impor requisitos às instituições para gozo de imunidade tributária e quando a gente olha, na verdade, essas normas são inconstitucionais na medida que não sejam lei complementar, mas sim algum outro tipo de norma, uma lei ordinária, um decreto, uma portaria, uma instituição normativa, nada disso, do ponto de vista jurídico, se presta para regular uma imunidade. Um exemplo típico dessa discussão é o SEBAS, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que eu vou explicar também com mais detalhe daqui a pouco, que historicamente vem sendo exigido da Receita Federal como condição para que as entidades do terceiro setor não paguem contribuições sociais, que é um tipo de tributo. E uma contribuição social muito impactante é a contribuição que é paga ao INSS sobre a folha de funcionários das entidades. Com essa decisão do Supremo, o SEBAS fica reconhecido claramente que o SEBAS não pode ser exigido para essa finalidade. E mais ainda, se a entidade for discutir essa questão judicialmente, ela pode inclusive pedir a restituição do tributo que foi pago nos últimos 5 anos. Então, dependendo do volume que foi gerenciado pela entidade nesse período, podemos estar diante de uma quantia considerável de recurso que pode ser muito importante ali para a execução das atividades do terceiro setor. Então esse tema é um tema que ele tem que ser observado muito de perto e, como eu vou falar daqui a pouco também, ele tem uma relação com as questões estatutárias. A forma como a entidade estabelece e redige o seu estatuto pode ter impacto na questão tributária, ao ponto de que um estatuto que não seja corretamente redigido pode até mesmo afastar a imunidade daquela instituição, o que gera um impacto tributário significativo, um impacto econômico muito complicado, muito perigoso para a entidade. Bom, então isso posto, nós vamos passar agora para a análise da questão estatutária das entidades do terceiro setor.